O ministro Gilmar Mendes acaba de dar um show no Supremo Tribunal Federal. E quem está falando isso não é um admirador do ministro Gilmar Mendes, não é alguém que tenha escrito textos elogiosos à sua brilhante carreira jurídica, não, muito pelo contrário. Este blogueiro que vos fala tem histórico crítico, muito crítico demais da conta as posturas do ministro Gilmar Mendes no seu percurso no Supremo Tribunal Federal. Mas antes de falar do que ele fez hoje, eu queria dizer para você, se você curte esses vídeos, vai lá, se inscreve no www.revistafono.com.br, aciona o sininho que você vai receber as notificações sempre. O contencioso de hoje que levou o ministro Gilmar Mendes a fazer colocações muito duras à Lava Jato e o ministro Sérgio Moro dizia respeito a um debate acerca de quem deve se pronunciar por último no processo. Porque sempre que se saiba da Constituição, em todos os ritos jurídicos, é o réu que se pronuncia por último. Mas no contexto das investigações e dos processos da Lava Jato, isso não ocorreu. E a partir de uma ação no Supremo Tribunal Federal do Bendini, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, esse debate ganhou força e deve se encerrar amanhã, porque foi adiado hoje. Mas o debate em si já não é o mais importante. Vejam o que o Gilmar Mendes disse hoje nesta sessão do Supremo, que o Moro e os procuradores são gangsters a conduzir investigações. Falou um pouco em português de Portugal, gangster a conduzir investigações. O Gilmar, que gosta muito de Lisboa, que tem universidade, convênios com universidades lá, enfim. Mas acho que está claríssimo o que ele quis dizer com isso, né? O Gilmar, nessa sessão de hoje, ele leu trechos da Lava Jato, né? Trechos da Lava Jato, onde ele dizia o seguinte, que a operação torturava os investigados, desrespeitava o processo penal, perseguia ministros do Supremo e articulava um projeto político. E aí ele vai dando exemplos de trechos da conversa de Dallagnol, né, do Possebon, do Moro, e relação inclusive a ministros do Supremo. E aí você via um Fachin olhando coçando o nariz, uma Carmen Lúcia abaixada, envergonhada. Sabe aquela foto da Dilma quando está sendo julgada no Tribunal Militar? Hoje, enquanto o Gilmar falava, pareciam os julgadores, né, que as pessoas do tribunal pareciam um pouco esconder o rosto ouvindo o Gilmar falar, como naquela foto da Dilma, onde todos os juízes militares esconderam o rosto. Tamanho o constrangimento e a vergonha de ter que ouvir coisas que os ministros diziam em relação àqueles que ouviam. Por exemplo, o Fachin é nosso, né? Que o Moro disse numa conversa vazada pelo The Intercept, e o Gilmar encenou-a ali na Suprema Corte. O que essa encenação e as frases que o Gilmar disse, como por exemplo, não parece haver dúvida de que o juiz Moro era o verdadeiro chefe da força-tarefa de Curitiba. Quem acha que isto é normal, certamente não está lendo a Constituição e o Código do Processo Penal. Ou seja, quem acha normal um juiz conduzir uma investigação não respeita a Constituição. Ou coisas como, hoje se sabe de maneira muito clara que usava-se a prisão provisória como elemento de tortura. E quem defende tortura não pode ter assento na Suprema Corte do Brasil. Ou seja, quem defende tortura? O Dallagnol, os procuradores, o Moro. Ele está dizendo que essas pessoas defendiam tortura. Ou seja, que elas torturavam, que elas eram torturadoras. Ou seja, que ainda podem continuar sendo, afinal, estão no exercício do cargo. Isso é de uma gravidade enorme e fez com que o Procurador-Geral da República, que está entre esse mandato da Dodge e o do Aras, que está por vir, tomasse a palavra e dissesse para que ao final da sessão eu pedisse para que o Gilmar encaminhasse todas as denúncias que tinham em relação aos seus subordinados, aqueles procuradores lá do grupo, do Telegram,
dos filhos de Januário, né? Essas pessoas cujas conversas republicanas vazaram pelo Intercept. Qual o significado de todo esse parlatório, de toda esta falação, de todo este teatro do Gilmar Mendes? É que ele já tem uma posição em relação ao que foi feito com Lula. Ele deve pautar em breve o processo do Lula em relação à neutralidade do juiz Sérgio Moro, se o juiz Sérgio Moro está ou não em suspeição em relação a esse processo. O Gilmar está com esse processo na mão e daí, deste processo, é que pode vir o que há de essencial para a liberdade de fato do Lula. Porque essa modulação que amanhã pode ser votada não vai levar a lugar nenhum, porque provavelmente eles vão falar só quem pediu na primeira fase da instrução do processo é que pode ser beneficiado. O que é uma fancaria, é uma coisa assim risível, mas que vai ser um jeito do Supremo adiar um pouco mais a decisão em relação ao Lula. E o Gilmar já está construindo uma narrativa e um debate, constrangendo seus pares de forma bastante democrática, por sinal, e com elementos probatórios enormes, para que o processo do Lula seja discutido como deve ser. Ou seja, como qualquer outro cidadão, o Lula precisa de um processo justo. E um processo justo não foi o que o Moro fez. Enfim, queridas e queridos, vida segue, o Lulão vai estar livre tão cedo, como eu já havia dito, no Fórum 11h30, mas as coisas estão se revelando do jeito que foram e do jeito que a gente disse que eram há algum tempo atrás, né? Beijos a todos, beijos a todas, amanhã tem mais.